é o macramê? O macramê é uma técnica de tecelagem em que a gente usa somente as mãos para tecer fios, usando diferentes tipos de nós. A gente pode pensar o macramê de uma forma mais ampla, como a capacidade que nós, seres humanos, tivemos de transformar o simples ato de fazer nós em arte. E é muito bonito pensar desse jeito, né? Muita gente confunde o macramê com o crochê. No macramê, a gente usa só as mãos para fazer os nós, que é diferente do crochê que usa agulhas. Falando desse jeito, parece bem simples, né? É uma arte de fazer nós. E de fato é mesmo. O que torna o macramê mais encantador e mais sofisticado é que com esses mesmos nós é possível criar peças bastante elaboradas. Mesmo as simples já são muito lindas, mas à medida que você vai se desafiando e praticando mais, você pode criar peças bem ousadas com nós bem simples. Então, o que mais me fascina no macramê é o fato de que a simplicidade e a complexidade estão sempre juntas. Você se lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre macramê? Eu aposto que foi nos últimos meses ou anos. O macramê entrou como tendência de decoração há pouco tempo. Fora do Brasil, ele já é uma tendência há uns 5 anos e aqui no Brasil eu diria que só há uns 2 anos. O fato é que o macramê já é usado na decoração há muito mais tempo que isso. E é essa a história que eu vou te contar agora. A origem do macramê é atribuída aos tecelões árabes do século XIII. Os nós eram usados para transformar o excesso de fios dos tecidos feitos à mão em bordas decorativas, uma forma de acabamento. Acredita-se que a palavra macramê tenha sua origem de palavras do árabe e do turco. Do árabe, a palavra migrama significa algo relacionado à tecelagem, e do turco, a palavra macrama é uma palavra atribuída a toalhas ou guardanapo com franjas. Mas na realidade, os nós estão com a humanidade há muito tempo. Infelizmente é difícil encontrar os registros de nós antigos porque eles são feitos com materiais que se degradam facilmente e não sobrevivem ao tempo. Mas em 1991, um homem do gelo foi descoberto na Europa e ele estava muito bem preservado, inclusive suas vestimentas. E dá uma olhada no sapato que ele estava calçando. Uma trama de nós. Puro macramê, né? Um grupo de pesquisadores na República Tcheca reconstruiu esse sapato e olha só como que ele ficou. Eu achei incrível descobrir que o macramê era usado para fazer sapatos de neve há 5.300 anos atrás. Como a gente viu desse exemplo, parece que as origens do macramê são mais práticas do que decorativas. Só depois o macramê se tornou um artigo de decoração. Mas fala sério, né? Os sapatos do Otzi são uma gracinha. A partir do século XIII, lá com os árabes, o macramê começa a se espalhar para outros países e atinge a Europa. Daí, o macramê ficou bastante famoso na França e lá, freires e monges que já eram craques no bordado e nas rendas, acabam aprendendo o macramê também. Num capítulo seguinte da história, na expansão marítima, os nós eram usados na navegação, mas acredita-se também que os navegantes faziam o macramê como passatempo e fonte de renda. Eles trocavam e vendiam os macramês nos portos onde paravam. Mas o macramê também era feito pela nobreza. A rainha Maria II da Inglaterra, no século XVII, conheceu o macramê na Holanda porque ela se casou com Guilherme de Orange, que era holandês. Tanto o rei quanto a rainha eram apaixonados por renda e usavam o macramê para adornar as suas roupas. Além disso, a rainha ensinou suas damas de companhia a fazer macramê também. Dizem que ela apresentou o macramê para a corte britânica e ensinou mulheres da corte, e essa arte acabou se tornando popular na Inglaterra. Olha só, né, gente? A nobreza fazendo macramê. E aí vamos caminhando pela história. No século XIX, durante o reinado da rainha Vitória na Inglaterra também, a confecção de rendas ficou muito popular. E as senhoras vitorianas usavam fios de seda para fazer macramê. Nessa época, em 1882, foi publicado um livro de macramê chamado Sylvia's Book of Macramé Lace, que é um livro incrível e que se tornou um dos mais reconhecidos de sua época. Esse livro você consegue encontrar ele online na internet em PDF e ele tem ilustrações maravilhosas, vale a pena conferir. Continuando a história, o macramê não deu muito as caras durante o período de guerras.
e foi ressurgir com muita força no movimento hippie dos anos 60. Com o histórico de guerras e industrialização excessiva, algumas pessoas sentem a necessidade de se reconectar com uma forma de vida mais simples. Daí a contracultura dos anos 60 faz ressurgir diversas formas de artesanato, incluindo o macramê, o couro, o cobre e a tecelagem. E nos anos 70, o macramê teve o seu auge do século, aparecendo até na revista Vogue, que publicou um guia de como fazer diversas peças em macramê. Dizem que naquela época todo mundo tinha uma peça de macramê em casa. Isso te soa familiar? Certamente estamos vivendo uma nova onda do macramê. Ter plantas em casa acabou se tornando uma tendência, né? E o macramê casa muito bem com essa ideia, principalmente com suportes para plantas. O macramê também se associou a um estilo estético chamado boho, que é uma espécie de hippie chique. Usando referências hippies e étnicas, o boho cria ambientes e looks cheios de texturas, personalidade, aconchego, e aí o macramê nada de braçada, né? É a combinação perfeita de leveza com modernidade e natureza com urbano. Eu vejo o macramê hoje como um ressurgimento de vários aspectos da era hippie. A valorização do feito à mão e o reconhecimento do artesanal como uma forma de arte afetiva. E, principalmente, essa tentativa de reconexão com o tempo. E eu tenho certeza que a gente está entrando na história do macramê como mais um capítulo em que ele está transformando a vida de muitas pessoas em algo muito mais prazeroso, com maior potencial de libertação financeira e maior aproximação entre os artesãos, principalmente na era da internet. Bom, eu espero que depois de saber um pouco mais da história do macramê, você se sinta parte dela também. Não é incrível pertencer a uma história tão bonita?